Todos e obrigada por prestigiarem o 6º Seminário Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança Pública. Reforçamos que, para a concessão do certificado de participação neste seminário, deverá ser assinada a lista de presença em todos os períodos deste evento. Ela se encontra disponibilizada no hall de entrada deste teatro, juntamente com a equipe organizadora. Informamos também que os certificados de participação neste seminário estarão disponíveis no site do evento a partir da próxima semana, onde poderão ser impressos pelos participantes. E solicitamos, gentilmente, que desliguem os seus telefones celulares ou os coloquem em modo silencioso. Informamos que as perguntas ao palestrante poderão ser feitas por meio do acesso ao QR Code, que será projetado na tela. E, nesse momento, estamos preparando a mesa para o painel de debates com o tema Pesquisa e Inovação Corporativa em Segurança Pública. E para mediar o debate, convidamos o professor Dr. João Arthur de Souza, que receberá os seguintes painelistas. Senhora Carolina Taboada, coordenadora de Estudos e Pesquisas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O policial rodoviário federal Fabrício Colombo, diretor da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal. O delegado de Polícia Civil André Bermudes, da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina. O tenente-coronel da Polícia Militar Fred Hilton Gonçalves da Silva, da Polícia Militar de Santa Catarina. Senhor Daniel Russo, perito criminal da Polícia Federal. E o doutor Mário Sérgio Salerno, professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Com a palavra, o professor doutor João Arthur de Souza. Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos dar início ao primeiro painel do nosso seminário. E, já de antemão, agradecer a presença de todos os nossos panelistas. Sempre, claro, cuidando de nosso tempo de fala, né? Senão a gente passa do horário. Mas esse painel ele vem numa perspectiva muito interessante, né? Que é mostrar a relação da pesquisa e inovação dentro das universidades corporativas, como é que as forças de segurança estão atuando e estão acompanhando esse crescimento, né? Essa veia da pesquisa dentro das corporações. Como ela se mostra importante, como é que eles estão trabalhando nesse planejamento, mas para a gente ter uma ideia de como está sendo o trabalho, claro, e ver como é que a gente pode, nessa coprodução, fazer os trabalhos em conjunto aí com cada uma das seguranças. Então, em agradecendo e já passando a palavra para a nossa primeira panelista, eu queria falar com a senhora Carolina Taboada, né? Isso, e eu vou passar a palavra, então, para você tecer os seus comentários. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a todos os meus colegas de painel. Acho que vai entrar a minha apresentação aqui daqui a pouco, mas eu vou falar um pouco sobre o trabalho da Diretoria de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A gente tem, na ADEP, uma função talvez um pouco diferente, no sentido que nós não temos cursos ou currículos que a gente possa exigir que os profissionais da segurança pública cursem. O que a gente oferece são oportunidades de desenvolvimento, tanto na frente de ensino quanto na de pesquisa, em temas que a gente considera relevante para o aprimoramento do profissional da segurança pública. Então, pode passar aqui para o primeiro slide, para o próximo? Então, acho que vai ficar um pouco mais fácil se eu levantar, né? Mais fácil. Obrigada.
Então, só muito rapidamente, aqui onde a DEP se encontra, né, de acordo com o decreto de organização 11348, a Diretoria de Ensino e Pesquisa compete. Obrigada. Promover a valorização, o ensino e a capacitação de profissionais de segurança pública e assessorar o Secretário Nacional de Segurança Pública na definição, na implementação e no acompanhamento de políticas, programas e projetos de gestão, ensino e pesquisa. As ações desenvolvidas na DEP, então, vão acontecer basicamente por meio de articulação com organizações da sociedade civil, com universidades, principalmente, também na frente de ensino e principalmente na pós-graduação, são as nossas grandes parceiras, e é em parte porque eu estou aqui também, porque a gente tem uma turma se formando no Minter em breve, numa parceria do Ministério com a Universidade Federal de Santa Catarina. O desenvolvimento de pesquisas aplicadas, a realização de cursos de capacitação e a oferta de cursos de pós-graduação, e eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, para falar um pouco sobre o que a diretoria tem feito. Então, acho que eu posso dizer que o trabalho da Diretoria de Ensino e Pesquisa, dentro dessa construção, né, da Senasp, do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, tem 3 grandes objetivos, acho que de forma resumida. Então, unir essas forças de um conhecimento produzido na academia por pesquisadores e por profissionais da segurança pública, realizar pesquisas que avancem no apoio, né, que apoiem o avanço de políticas de segurança pública mais eficazes, eficientes e garantidoras de direitos para a população e para o profissional da segurança pública, e promover a valorização do profissional do SUSP através da formação continuada e da sua atualização e aprimoramento de capacidade, gerando também um aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. Aqui são os cursos de pós-graduação que foram abertos agora no final de 2023, são cursos que estão com turmas se formando para início em 2024, e eles vão refletir um pouco, não um pouco, eles vão refletir bastante, na verdade, algumas prioridades do Ministério, né? São pontos que o Ministério considera importante que a gente consiga avançar. Então, a pós-graduação em enfrentamento às violências contra mulheres, são 200 vagas com início em 2024. O enfrentamento aos crimes ambientais e proteção dos povos indígenas, que vai ser oferecida pela Universidade Federal de Grande Dourados. A pós-graduação em segurança pública contemporânea, que é uma parceria com a ANP, que é uma grande parceira do MJ na formação. Atendimento a crianças e adolescentes em instituição de violência, um MBA em Gestão e Governança e Segurança Pública, um mestrado com ênfase em Segurança Pública, que vai ser com a Universidade Federal de Goiás. Então, essa é a frente de pós-graduação que a gente está abrindo agora para início em 2024. A gente tem a frente de... Então, ainda nessa mesma linha, né, considerando a pós-graduação como pesquisa, essas são as vagas em andamento e que estão previstas para o ano que vem. E as pesquisas, de fato. Então, a gente tem 2 pesquisas sendo contratadas nos próximos meses. Uma é a revisão da Matriz Curricular Nacional para a formação inicial dos profissionais de segurança pública. Talvez seja... Certamente é um grande projeto que a diretoria tem agora pela frente, ou no qual a gente está se dedicando muito em conversar com as escolas de formação nos estados, com as escolas de formação no nível federal, com quem a gente tem um contato próximo também em Brasília. E a pesquisa AMAS, Amazônia, Segurança e Soberania, que também faz parte de um projeto grande do Ministério da Justiça, e essa pesquisa com foco em crimes ambientais e crimes financeiros relacionados a ilícitos ambientais, o que também vai na linha da construção que o Ministério tem feito na segurança pública, que é de tentar encontrar o caminho do dinheiro, investir nas capacidades de inteligência, tentar atingir o crime organizado na sua estrutura. Aqui eu trouxe também os cursos EAD. Ops, passei.
Então, o EAD Senasp tem hoje 102 cursos de curta duração, se eu não me engano, que variam entre 30 e 50 horas no ensino à distância. Esses são os cursos do EAD Senasp que foram feitos esse ano, especialmente para o Bolsa Formação do Pronasce 2. Então, o papel do profissional do SUSP na defesa do Estado Democrático de Direito, o SUSP enfrentamento da desigualdade racial no Brasil, segurança pública e violência contra mulheres e meninas, municípios e a prevenção da violência, o papel da Guarda Municipal e tecnologias aplicadas à segurança pública, que é um curso que vai analisar criticamente as principais tecnologias que são usadas hoje na segurança pública. E a gente tem ainda cursos para multiplicadores, que são voltados justamente para esse apoio aos gestores e aos professores das escolas de formação. Então, hoje, enquanto a gente está aqui, está começando lá em Brasília o curso presencial para multiplicadores sobre polícia antirracista. Só um exemplo, tem vários outros em outros temas, mas hoje, por ser Dia da Consciência Negra, a gente escolheu iniciar o curso de política antirracista no dia de hoje. A gente tem cursos em inglês e espanhol que eu coloquei aqui porque eles são possibilidades de parceria. Então, a Senasp tem, por exemplo, uma parceria tripartite com o Japão e com a Guatemala, que é sobre polícia comunitária. Então, uma possibilidade dentro dessa parceria é que eles acessem o EAD Senasp e tenham acesso a alguns desses cursos que estão em inglês e espanhol, e isso vale para outros dos nossos vizinhos também. Então, essa é uma outra construção que é feita através da Diretoria de Ensino e Pesquisa. Trouxe aqui uma lista de cursos que estão previstos para 2024, né? O orçamento não está fechado, então a gente não sabe quantos deles a gente vai poder, de fato, fazer acontecer. Mas eu destaco aqui esses cursos EAD também, que já estão confirmados para o ano que vem, que são novos cursos EAD, que são em atendimento à população de rua e atendimento a mulheres turistas, que é uma parceria da diretoria com a Embratur. Eu estou finalizando aqui a minha apresentação de slides, mas acho que tem alguns outros pontos que, no meu tempinho final, acho que ainda tem uns minutinhos aí, acho que são importantes destacar, né? Eu acho que eles se aplicam aos cursos, mas eles também se aplicam à revisão da matriz, que é um projeto grande que a gente vai precisar conversar com muita gente no ano que vem, que, como eu falei no início, é o papel um pouco diferente que a Diretoria de Ensino e Pesquisa e os seus cursos vão ter em relação a algumas das outras academias nessa nossa atenção à formação continuada, né? Então, a gente tem muita atenção na construção desses cursos, acho que em reunir uma série de fatores. Então, a gente faz questão que seja, obviamente, um curso de excelência, que seja um curso que tenha uma mescla ali entre os professores, entre pesquisadores oriundos das instituições de segurança pública e pesquisadores titulares das universidades, porque a gente considera, e acho que o meu colega, doutor Romano, falou um pouco sobre isso na palestra dele hoje de manhã. Ah, está até ali, achei que tinha ido embora, Romano. Que é esse esforço coletivo, inclusive nesse contato entre saberes, né? O profissional da segurança pública na ponta, ele é muito sensível a tudo que impacta na segurança pública e tudo impacta na segurança pública. A gente usa muito como exemplo a iluminação das ruas, e é verdade. Então, a iluminação impacta, a reforma de um parque impacta, um cinema impacta, né? E o profissional na ponta, ele tem essa sensibilidade de sentir muito rapidamente algo que esteja afetando uma mudança na segurança na região. E esse saber precisa estar em diálogo constante nessa construção, que a gente acredita que seja muito poderosa em termos de potencial de impacto, com o pesquisador que está na academia. Então, essa é uma construção que a gente tenta fazer no Ministério, trazendo os temas que são prioritários de desenvolvimento e que se acredita que são importantes de incentivar a continuação dessa formação, tanto nos cursos EAD de mais curta duração, quanto no estrito senso do lato sensu,
Então, todos esses, e uma formação que, obviamente, compreenda que o aluno que está cursando, ele tem as exigências que são do trabalho dele na sua instituição, né? Então, é um diálogo constante nosso com as universidades, com os alunos e internamente, para que esses cursos possam fazer essa construção que a gente acredita que é extremamente proveitosa para a sociedade como um todo, na continuação da formação de profissionais da segurança pública. A formação inicial, na verdade, ela vai ter mais a ver com a matriz, mas a matriz, ela não é impositiva, né? Acho que um grande desafio pela frente é justamente como essa matriz ser uma construção coletiva que torne ela uma realidade nas escolas de formação das polícias nos estados, mas, assim como os cursos de formação, não há nada de impositivo nela. Então, essa construção é sempre muito coletiva, porque a gente não quer impor nada, né? Ainda que a gente pudesse, acho que a intenção não é muito por aí. A intenção é realmente de uma construção que faça sentido para todo mundo, e a gente faz isso sempre em contato com o maior número possível de pessoas, de campos diferentes, da sociedade civil, das universidades, logicamente, da segurança pública. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Carolina. Falando um pouquinho aí do Senasp, né, da DEP. Muito interessante aí a quantidade de projetos que estão aí acontecendo, né, pessoal? Aí já é um exemplo para a gente observar aí onde é que a gente se enquadra. Dando continuidade, então, depois a gente vai fazer as perguntas, né? Eu vou dar continuidade, passando a palavra para o Fabrício Colombo, que é o diretor da UniPRF, aí, que vai contar um pouco da experiência, né, da academia, que passou a ser universidade corporativa, como é que andam lá na nossa UniPRF. Bom, vou me levantar também aqui. Vou seguir a doutora Carolina. Com licença. E vou aproveitar o mesmo cantinho que ela veio aqui, né? Bem, muito boa tarde a todos. Eu quero, na pessoa da doutora Carolina, cumprimentar todos os outros colegas de painel que aqui estão comigo e vão fazer o uso desses 15 minutos que foi o que o João deu para a gente, né, João? 15? Vamos começar a contar aqui para a gente não se perder no tempo. Quando der 5h20, você me avisa, André. Ele ajuda? Puxa vida, não vou olhar para lá, estou sem óculos. Bom, gente, quero falar rapidamente para vocês um pouco sobre a Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, para depois entrar aqui na minha apresentação do painel, já que são só 15 minutos. Eu acho que tem uma parte informacional que é importante. A Polícia Rodoviária Federal é um órgão que está presente em todos os estados da federação, né? São 13 mil homens, divididos em todos os estados da federação, nos locais dos rincões mais longínquos até os grandes centros metropolitanos. E, como tal, nós somos um laboratório vivo para pesquisa, tanto para pesquisa em relação à atuação de segurança pública, quanto para pesquisa do ponto de vista industrial e comercial, né? Por estarmos nos mais diversos climas, por estarmos nos mais diversos locais do país, 24 horas por dia, diuturnamente, quase tudo conosco acontece. E, fruto disso, inclusive, o uniforme que hoje eu estou usando, né, é fruto de uma pesquisa desenvolvida junto com a indústria, através dos modelos de desempenho de atuação da PRF. Então, você tem hoje um uniforme desenvolvido em que eu tenho um equilíbrio térmico, em que ele é anti-chama, ele é impermeável e ele não permite perfuração por arma branca, porque é um equipamento desenvolvido com essa natureza. E, a partir disso, também temos outros estudos de desenvolvimento tecnológico que eu vou falar mais à frente. Primeiro, eu queria dizer para vocês que nós estamos situados aqui no município de Florianópolis. É uma universidade corporativa, o que antigamente se chamava de academia, né? E a gente passou a universidade corporativa porque hoje desenvolvemos pesquisa. Aqui nós formamos desde os concursados para policiais rodoviários federais, preparamos eles para o desempenho da atividade policial, fazemos a atualização anual de todos os policiais, né, em todas as técnicas necessárias, né, desde armamento e tiro, condução veicular,
até os outros estudos que são precisos. E a gente trabalha também com pesquisa e extensão. Está aqui na plenária o nosso diretor da Escola Superior da UniPRF, inspetor Admar, que está à frente aí das pesquisas que a gente desenvolve atualmente. A universidade ela capacita os policiais do Brasil inteiro, ela fica fisicamente aqui em Florianópolis, estamos indo no ano que vem para Brasília, ficaremos lá próximo a Exint, perto do setor policial em Brasília, né? E nós estamos, nesse momento, numa fase de reformulação. Nós tivemos a compreensão, por parte do ministro Flávio Dino, de que a PRF precisava rever sua doutrina de formação e rever as suas doutrinas de desenvolvimento operacional. Então, eu estou à frente, nesse momento, da revisão da doutrina de formação dos policiais rodoviários federais. Nós fizemos uma audiência pública no dia 17 e 18 de outubro. Nós levamos a audiência pública para dentro da universidade, viu, João? Para não levar as pessoas até a polícia, nós levamos a polícia ao ensino. Nós levamos para a Universidade de Brasília, lá na UNB. Ficamos 2 dias coletando as impressões da sociedade civil, dos órgãos de controle e dos órgãos de segurança pública parceiros, inclusive o Ministério da Justiça esteve presente conosco, para que pudessem trazer para a Polícia Rodoviária Federal suas impressões sobre a formação policial. Então, eu estou entregando na semana que vem a nova matriz de fundamentos de formação da Polícia Rodoviária Federal. E a partir dessa matriz, nós teremos aí entregas como toda a modificação do bloco de cursos que nós temos hoje, de formação, capacitação e aperfeiçoamento, a partir de uma matriz voltada para o viés civil, do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, e uma matriz de formação que vai buscar a formação reflexiva. Nós vamos buscar uma formação não vertical, e sim uma formação horizontal, de troca de competências, troca de conhecimento, onde todos possam crescer a partir de suas habilidades técnico-individuais. Então, estamos agora concluindo essa reformulação, será entregue daqui a uma semana, e depois eu vou trazer os 3.000 instrutores da Polícia Rodoviária Federal para atualizarem-se com a nova matriz de formação, que será uma matriz voltada menos à academia e mais ao sistema universidade. Academia no sentido policial mesmo, né? Vamos tentar fazer uma modificação de percepção mais reflexiva. Dentro desse universo em que temos ali... Hoje eu conto com 84 policiais dentro da universidade, fixos. Viu, André? São 84 fixos, mas durante os cursos de formação eu chego a ter quase 1.000 pessoas atuando na formação dos policiais rodoviários federais. Juntamente com isso, nós temos desenvolvimento de pesquisas que estão em andamento, que o inspetor Admar está capitaneando. Aqui, por exemplo, no auditório, temos 8 policiais rodoviários federais, mestrandos e doutorandos, que vão fazer a apresentação, né, João, nas outras salas da plenária, sobre as pesquisas que estão em desenvolvimento, por eles, com incentivo e apoio da Universidade Corporativa. Hoje estamos desenvolvendo 2 pesquisas fundamentalmente, que é a Bodycam, que são as câmeras pessoais que serão implementadas nos policiais rodoviários federais. É a única instituição de matriz nacional, de abrangência territorial nacional, do tamanho que nós somos, né, que é um tamanho continental, que vai implementar as câmeras pessoais, né? E estamos também com uma pesquisa sobre o projeto VTR-01, que é uma pesquisa aprofundada sobre o que um veículo precisa ter do ponto de vista técnico para que possa ser utilizado pela Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que a gente trabalha com mais de 70.000 quilômetros de rodovia, sendo 3.000 não pavimentados. Então, eu preciso de um veículo que consiga atender todas essas demandas, né? Porque não são similares. Quando se trata de união, de um país continental, eu tenho que ter um uniforme que possa ficar a menos 10 graus e ficar 40 graus ao mesmo tempo, porque a gente usa
o mesmo uniforme, que precisa ter uma amplitude térmica. E isso tudo passa pelo campo da pesquisa. A universidade incentiva os pesquisadores. Nós temos tentado trazer a indústria também. Estivemos eu e a Edmar com a Fiesc recentemente, para trazer a indústria também para a proximidade da pesquisa corporativa, para que a gente possa apresentar para a indústria como nós temos um laboratório enorme, que é o laboratório de nosso campo de trabalho, e que pode trazer uma série de informações fundamentais, tanto para o campo de pesquisa, quanto para a indústria. Bom, deixa eu ver aqui. Uma apresentação eu já fiz, modelo de atuação de casos práticos, né? Total de integrantes já falei. Essa é a Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Nós estamos, assim, posicionados em todo o país. Se eu imaginar que cada unidade operacional dessa é um laboratório, né? É um laboratório para desenvolvimento de tecnologia, é um laboratório para eu desenvolver desde a tecnologia do drone, para fazer o acompanhamento dos veículos, até as tecnologias de comunicação interpessoal entre os policiais. Uma coisa é falar no WhatsApp aqui em Florianópolis, na BR-101. Outra coisa é você conseguir se comunicar lá naqueles longínquos rincões do Brasil. Então, a gente precisa trabalhar com uma realidade muito diferente dentro da mesma instituição. Aqui nós temos objetivos da pesquisa corporativa na PRF, né, que é impulsionar as práticas de melhoria contínua no âmbito da instituição, tendo em vista cenários futuros na área de ciência, tecnologia e inovação, claro, no campo de interesse da Polícia Rodoviária Federal. Aqui eu tenho um gráfico de séries históricas, vai ficar aí só para consulta de vocês, só para vocês observarem o que vem acontecendo ao longo da atuação. Esse primeiro gráfico aqui está representando a quantidade de acidentes atendidos de 2007 a 2022. Vocês vão ver que tem uma curva de oscilação, né? Aqui eu teria feridos em acidentes. Aqui os mortos em acidentes. E aqui, quantidade de infrações relacionadas aí ao trânsito veicular. Áreas de interesse em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Onde a PRF está focando hoje do ponto de vista de pesquisa, né? O que ela se interessa em pesquisar? Né? Nós temos um campo de pesquisa da área de comunicação, que é uma área de interesse da gente, para apresentar também a indústria nacional, trabalhar com toda a sistemática de comunicação, exatamente para poder atender as áreas remotas, que é o local onde nós temos a maior dificuldade de comunicação institucional. Temos a área de vigilância aérea, que é a parte que a gente trabalha com drones, para poder fazer todo o acompanhamento, principalmente do narcotráfico na região amazônica e na região do Pantanal e nas nossas fronteiras oeste, que é onde nós temos a maior concentração de ingresso por rodovia de narcotraficantes e todo fruto de drogas. Temos aí APH, que é atendimento pré-hospitalar, né, para policiais e usuários, no desenvolvimento de tecnologias para materiais biológicos, químicos e radiológicos, que são utilizados pelos policiais durante os atendimentos e ocorrências de acidente. Temos também a questão de mobilidade, que é o VTR-01, né, veículos policiais ambientalmente sustentáveis, elétricos ou movidos a hidrogênio verde. Também estamos numa matriz de interesse para desenvolver. Imagine quantos veículos a Polícia Rodoviária Federal tem diariamente, né, rodando pelas rodovias. Há uma responsabilidade ambiental nisso também. Precisamos estar focados também no quanto, como instituição de segurança pública, somos responsáveis pela emissão de poluentes. Então, hoje, a gente também tem interesse no desenvolvimento da pesquisa para desenvolvimento de veículos e viaturas policiais que sejam sustentáveis. E a inteligência artificial, que hoje não podemos trabalhar sem inteligência artificial em segurança pública, né? Não é possível você, atualmente, trabalhar sem inteligência artificial, né? Nós trabalhamos com todas as formas de inteligência artificial.
Quando eu entrei 30 anos atrás na Polícia Rodoviária Federal, a gente trabalhava com prancheta e caneta, era o que a gente fazia, e bloquinho de autuação. Hoje é inimaginável. Hoje os policiais rodoviários federais, cada policial rodoviário federal tem 2 celulares, 2 chips de operadoras diferentes, um notebook, para poder fazer todo o trabalho que é feito todo eletronicamente. Nós funcionamos no sistema eletrônico de informação, a gente não tem processo papel, nosso processo é todo eletrônico, desde a parte administrativa até a parte operacional, e nós temos uma série de dados que são coletados a partir de toda essa disponibilidade tecnológica que está ofertada aos nossos policiais na atuação. Hoje eu consigo saber quantas vezes você foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal, em que data foi, quem estava no veículo contigo, via de regra tem sua foto, a foto dos ocupantes que estavam com você, que sentido você vinha, para onde você ia. Se você me disser hoje, eu nunca fui abordado, eu já vou olhar no meu sistema, vou saber que você está mentindo. Eu nunca fui parada, eu vou saber quantas vezes foi, quem era o policial que abordou você, como foi a conversa, que narrativa que ele teve contigo, o que você contou para ele. Então, a gente tem bastante hoje de tecnologia focada aí no trabalho da atividade policial, que passa pela universidade corporativa através dos grupos de estudos capitaneados pelo inspetor Admar aqui presente. A identificação também é muito importante, substâncias psicoativas nos usuários em veículos, furtos, roubos, como identificar de uma maneira mais tecnológica, menos necessidade de aparato humano, para não precisar a gente ir lá com aquele decalquezinho, doutor André, ficar com o grafite passando no decalque. A gente precisa ultrapassar essa fase de decalque e grafite. Hoje a gente já tem toda uma linha de montagem própria para isso. Tecnologias não letais que devem ser desenvolvidas, e que elas sejam realmente não letais, que as tecnologias não letais venham realmente para a preservação da vida humana, que eu acho que é o grande objetivo de um órgão de segurança pública. O objetivo primordial de um órgão de segurança pública é, acima de tudo, a preservação da vida humana. Análise informacional, uma grande massa de dados que a gente produz diariamente pela atividade policial. Tecnologias aplicadas à perícia em locais de acidentes. O Código de Trânsito hoje fala, uma lei federal, em perícia administrativa, criada pelo legislador ordinário, que permite à Polícia Rodoviária Federal que faça uma análise aprofundada do local de acidentes. Nós temos hoje, que são cinco, Admar, scanners, aqueles scanners do CSI, que você bota um ponto só e ele retrata todo o ambiente a partir de 4 ou 5 informações que você coloca lá no scanner. Temos ainda ferramentas de fiscalização de trânsito e tráfego, considerando cenários futuros de carros autônomos e rodovias inteligentes. Não podemos deixar de pensar no futuro. Estamos falando em inovação. O nosso modal é rodoviário, mas não quer dizer que o modal rodoviário vai permanecer por muitos anos em estradas. Nós temos hoje, eu tenho um enteado que hoje trabalha no desenvolvimento das aerovias na USP, em São Carlos, para a região metropolitana de Florianópolis. Já estamos em desenvolvimento das aerovias para os carros voadores. Então, a PRF precisa se preocupar com a inovação e que nós teremos de modal de futuro. Não podemos ficar pensando só em estradas, porque o futuro vem aí, ele está chegando. A Embraer já tem vendas de mais de 5.000 unidades do seu carro voador, sem que nem sequer as aerovias existam. Existe a linha de montagem da Embraer que já está com essa primeira fase vendida. Nós também temos aí, só para encerrar, viu, o meu minutinho, 2 minutinhos, falta. Prospecção tecnológica, a gente consegue enxergar o estado da arte da tecnologia na rodovia federal. Nós podemos atuar como Living Lab, um laboratório de prospecção, trabalhando na pré-incubação de pesquisas para a indústria, mentorias também dentro das pesquisas voltadas à segurança pública, naquilo que é afeto e do interesse da Polícia Rodoviária Federal, e desenvolvimento de pesquisas com compartilhamento de informações entre laboratórios e parceiros estratégicos. Fizemos uma participação também em editais de financiamento para inovação. Nós temos financiamentos que conseguem auxiliar na pesquisa e na prospecção
através de bons projetos de pesquisa. Transparência de tecnologia é fundamental e gestão de ativos de propriedade intelectual. Claro que a gestão de ativo de propriedade intelectual ela não é da PRF, porque a PRF é União, então seria da União Federal. Né? Isso não se transforma necessariamente em valores, em dinheiros, mas em retornos econômicos a partir de um modelo desenvolvido pela indústria que tem utilizado o Living Lab da PRF, pode retornar em desconto no fornecimento dos produtos, equipamentos e serviços. E isso é muito importante, essa contribuição do que a PRF tem para a indústria nacional, que possa dar retorno para a União por intermédio de participação de ativos. Casos práticos atuais, né? O novo uniforme, que eu citei no início, o projeto Viatura 01, que é um estudo para a apresentação científica daquilo que é necessário para as viaturas policiais. O Brasil não tem uma linha de montagem específica para viaturas policiais. Né? Alguns países da Europa e do norte da América possuem linhas de montagem específicas. O Brasil não possui ainda uma linha de montagem específica e a gente pretende apresentar um trabalho para depois conversar com as outras entidades de segurança pública e tentar apresentar a indústria nacional automotiva. Naquela linha do sustentável e de um veículo com sustentabilidade dentro da responsabilidade ambiental de todos nós. E o projeto Câmeras Corporais, que também já está encerrando aí o seu trabalho de apresentação e vai para o nosso laboratório vivo, que são os policiais rodoviários federais. Isso, em linhas gerais, é o que a PRF tem conseguido fazer no que tange a inovação, tecnologia e investimentos. E, além disso, nós temos também os investimentos no nosso material humano, que são os próprios policiais rodoviários federais, que é aquilo que disse no início da minha fala, com a entrega da nova matriz de fundamentos de formação dos policiais rodoviários federais. Nós pretendemos que, a partir disso, tenhamos uma atuação da PRF cada vez mais voltada à preservação da vida humana e não apenas à atuação de segurança de combate ao crime. Muito obrigado a vocês e vou passar a palavra de volta para o João aqui. Bom, dando continuidade, né, a PRF trouxe várias temáticas, né, algumas empurradas para a tecnologia, as outras em busca de novas tecnologias para dar conta aí dos cenários futuros que nos resguardam. Eu vou passar a palavra agora ao André Bermudes, que é diretor da Cadepol, mostrando aí o compartilhamento de conhecimento, a gestão do conhecimento, como essa nova cultura dentro da Cadepol tem trazido aí uma expertise para a Polícia Civil. Muito obrigado, professor João. Cumprimentar os nossos colegas painelistas. Né? Vamos tentar conversar um pouquinho aqui sobre o que a Polícia Civil de Santa Catarina tem, como a Polícia Civil de Santa Catarina tem trabalhado em pesquisa, e isso eu não consigo fazer sem contar um pouquinho da história da Polícia Civil, da história da Academia de Polícia com relação à pesquisa aqui. É o outro. Então tá. Meu nome é André Bermudes, sou delegado de polícia desde 2009. Sou formado bacharel em Direito na Universidade Federal de Pelotas, mestre em Ciências Jurídicas e doutorando aqui pelo EGC, aqui na Universidade Federal. O que nós vamos falar, como eu disse, tem relação... Eu vou passar para o lado de lá, vai ficar mais fácil, porque estava todo mundo do lado daqui, né, professor? O senhor estava se sentindo sozinho, eu vou ficar aqui do seu lado. Então, para não fugir muito do tempo, eu resolvi fazer um roteiro para mim, né? Então, como eu disse, a atividade de pesquisa da Polícia Civil, pesquisa acadêmica, se confunde com a reestruturação da Academia de Polícia, em especial a reestruturação da Gerência de Pesquisa e Extensão, que ocorreu ali no ano de 2017. Né? Antes disso, a Academia de Polícia tinha um viés bastante de formação inicial, mas pouco desenvolvimento de pesquisa, propriamente dito, em especial com relação à pós-graduação. Nós tivemos em 2013 o processo de credenciamento da Academia de Polícia junto ao Conselho Estadual de Educação para fins de ofertar cursos de pós-graduação. Contudo, de 2013 a 2017, nós não tivemos nenhuma turma de pós-graduação e não desenvolvemos nenhum tipo de pesquisa relacionado a isso.
Em 2017, então, a gente cria a primeira turma do curso de pós-graduação de Gestão de Segurança Pública e Investigação Criminal. Até então, a pós-graduação autorizada, ela se relacionava apenas à gestão de segurança pública, só que a Polícia Civil, para além da questão toda de segurança pública, o nosso foco principal dentro dessa grande temática é a investigação criminal. Então, resolvemos reformular o curso de pós-graduação, conferindo esse destaque à investigação de crimes, que é o nosso métier, que é o que a gente sabe fazer. Essa foi a nossa primeira turma lá em 2017, 2018. A partir daí nós tivemos já várias turmas, são mais ou menos 2 entradas por ano de alunos pós-graduandos, lato sensu, evidentemente, né? Nós tivemos, então, o desafio, embora ela tenha sido credenciada em 2013, de fazer o recredenciamento da Academia de Polícia junto ao Conselho Estadual de Educação em 2018. Nós o fizemos, também ficamos com uma nota bem considerável, 4,37, salvo engano, 4,38. É uma nota bastante interessante para a gente. E isso nos despertou a necessidade de aprofundar cada vez mais a pesquisa no âmbito da Academia de Polícia e o desenvolvimento de redes de pós-graduação. Ocorre que tínhamos uma certa dificuldade sobre como proceder. O que nós fizemos? Nós fomos atrás de quem sabe, né? Nós fomos até a Universidade Federal de Santa Catarina, por intermédio do EGC, e tivemos aí um convênio, né, um contrato com a Universidade Federal. E aí eu faço um destaque bastante grande aos nossos professores que estão aqui, né? Vou fazer um destaque especial, professor João, o senhor me desculpe, né? Eu sei que é sua esposa e tudo mais, mas a minha querida orientadora maravilhosa, que é tudo na minha vida, a pessoa mais importante que eu tenho hoje, que é a professora Gertrudes, né? Que é a minha orientadora da tese. Obrigado, professora Gertrudes. Muito obrigado. A senhora é um amor, né? Posso continuar então, professor? Agora que eu já puxei o saco da minha orientadora, eu posso continuar. Tá. Então, nós tivemos esse contato com a Universidade Federal, que nos trouxe todo o métier de como planejar isso, como organizar a nossa rede, como organizar a nossa estrutura pedagógica, como otimizar a nossa pesquisa dentro do âmbito da Polícia Civil. Foram várias reuniões, vários projetos, foram 13 entregáveis da Universidade Federal, e a gente conseguiu montar um grande projeto aí, que, claro, desembocou, vamos falar assim, né, desaguou na criação do nosso Núcleo de Inteligência em Gestão, o NIG, em 2019. Aí criamos efetivamente, formalmente, o grupo de pesquisa, né, esse núcleo de pesquisa, que tem 2 grupos de pesquisa. Um primeiro grupo voltado à investigação de crimes, investigação criminal, organizações criminosas, técnicas e procedimentos de investigação e assim sucessivamente. E um outro grupo de pesquisa relacionado à gestão administrativa. E a partir da formação desses grupos, nós aliamos as linhas de pesquisa do nosso núcleo de inteligência e gestão com as áreas temáticas a serem desenvolvidas pelos alunos pós-graduandos da Academia de Polícia, de modo que eles só podem pesquisar algo que tem o nosso direcionamento, o nosso encaminhamento, especialmente voltado à polícia judiciária. Hoje, a nossa pesquisa ela tem focado, claro, na área operacional. Nós temos pesquisa na área operacional, temos pesquisa na área de sinotecnia, né, que é a questão com cães, até também uma relação com a Universidade Federal, com a química da UFSC, sobre química de odores para fins dos cães de faro, etc. Mas são 2 grandes blocos aqui que são bem destacados, que a gente tem, que é a área de tecnologia na investigação criminal. Isso tem sido referência no Brasil. A Academia de Polícia tem cada vez mais investido em pesquisa de ferramentas de tecnologia para fins de investigação criminal. Isso tem sido muito forte. E também as provas dependentes de memória. Afinal de contas, a gente trabalha muito com isso, né? Muito com testemunha, com fontes humanas, e as provas dependentes de memória são um foco muito grande. E aqui, claro, eu faço destaque à professora doutora Lilian Stein, que está aqui conosco, que nos orientou bastante nesse sentido, nos deu os caminhos certos a serem seguidos. Só para ter uma ideia, nós tivemos, agora nos últimos anos, quem assistiu bastante Fantástico viu isso, né? Muitas nulidades judiciais por conta de erro de reconhecimento de pessoas. Então, a pesquisa
dentro desse enfoque de provas dependentes de memória, para além de um protocolo em inglês que nós passamos a utilizar em Santa Catarina, chamado protocolo PICE, abandonando o protocolo americano de entrevista-interrogatório, que era o protocolo READ, concentrando no protocolo PICE, nós também desenvolvemos, junto com a COGJUS, um procedimento operacional padrão de reconhecimento de pessoas, com todo um viés científico, um viés bastante seguro para essa produção de prova tão importante. Aqui eu faço destaque ao professor Fernando Guzzi, que é professor da Academia de Polícia, que está aqui, que vai fazer uma apresentação junto com o Eduardo, né, da COGJUS. Vamos fazer uma apresentação de um trabalho muito bacana agora, às 4h30, sobre o protocolo operacional de reconhecimento de pessoas decorrente de pesquisa realizada aí pela Academia de Polícia. Junto com isso, também vários protocolos de atuação de mandados de busca e apreensão, tudo voltado, como disse, para a atividade investigativa da Polícia Civil, esse enfoque bastante direcionado que nós temos. Feito isso, não adiantávamos nós ter o grupo e não ter formalização desse grupo, então nós temos efetivamente o cadastramento do nosso núcleo de inteligência e gestão, nosso grupo de pesquisa junto ao Diretório-Geral de Pesquisas, então estamos ali cadastrados desde 2020, uma dessas linhas está aí, inteligência e gestão de investigação criminal, só para exemplificar, né? A instituição do grupo está ali, Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, as áreas predominantes, tudo devidamente registrado junto ao Diretório-Geral de Pesquisa, plataforma CNPq, e nós tivemos também um passo a mais, né? Nós percebemos que a gente a gente investia, olha que erro, né? Falar gastava, né? Com capacitação, a gente investia muito tempo e muito esforço na nossa formação inicial do policial civil. A formação inicial do policial civil de Santa Catarina é uma das melhores formações iniciais do Brasil. Eu posso falar isso, doutora Carolina, com tranquilidade. Estou na academia desde 2017. Conheço grande parte das academias de polícia civil do Brasil e a de Santa Catarina, sem dúvida, é uma das melhores em âmbito de formação inicial e de desenvolvimento de capacidade de transformar um cidadão num policial e um policial investigador, né, com esse enfoque bem claro. E nós percebemos que nós estávamos investindo bastante tempo, bastante orçamento nisso, mas o policial se formava, claro, como se fosse um curso, era um curso técnico para o exercício da sua atividade. Nós, então, analisando esse contexto, por que não transformar a formação inicial numa pós-graduação, né? Nós apresentamos isso ao Conselho Estadual de Educação em 2020, aproveitando, então, daquela nova área temática do Ministério da Educação, da área temática Ciências Policiais. Nós, então, nos abraçamos nisso e criamos a pós-graduação em Ciências Policiais e Investigação Criminal, de modo que hoje todo policial civil que ingressa na instituição, ele se forma pós-graduado em Ciências Policiais e Investigação Criminal, e a partir daí nós passamos a ter também muita produção científica, muita pesquisa decorrente desses alunos que estão também em formação inicial e aproveitavam esse tempo de formação para pesquisar. Então, tem sido uma experiência muito interessante na Polícia Civil, essa pós-graduação aprovada em 2020, que a gente tem aí trabalhado, já estamos aí com umas 16, 17 turmas de pós-graduação de investigação criminal. 5 minutos, pode deixar, vou cumprir. Em vista disso, decorrente dessa quantidade de produção que nós tivemos, seja da nossa pós-graduação de Gestão de Segurança Pública e Investigação Criminal, seja da pós-graduação de Ciências Policiais e Investigação Criminal, e aí repito o foco em investigação, nós tivemos, então, o processo de seleção de artigos, dessas pesquisas e publicação, né? Então, adiantava a gente produzir conhecimento, deixar eles guardados ali na nossa gaveta ou conversando só entre nós. Então, vamos começar a mostrar isso, né, para todos, né? E aí, bem simples, nós fizemos uma revista científica, essa revista científica é publicada no nosso site, tem ISSN, tudo registrado com bastante tranquilidade, e nós tivemos aí, em 2021, a nossa primeira edição, 2022, a nossa segunda edição, e 2023, a nossa terceira edição da revista, sempre trabalhando temas atinentes à gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão de processos, inovação, mas também, né, e com bastante enfoque
no viés investigativo e o que tem se produzido de conhecimento no âmbito da investigação criminal. Repito, eu falo muito em investigação criminal, mas não tem jeito. É a nossa casa, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz bem feito, então é isso que a gente se abraça e tem que estudar, né? Para além desses artigos selecionados nas revistas, nós temos também outros artigos que não entraram na revista, mas que são muito bons. Nós optamos em colocar eles à disposição no nosso site, para quem tiver interesse. Basta acessar o site da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, bem simples, acadepol.sc.gov.br. Vai ingressar nessa página, procurar lá em cima Biblioteca Virtual, selecionar artigos, e aí tem muitos artigos aí sobre os mais diversos temas relacionados à nossa atividade de polícia. Avançando para 2022, nós tivemos então um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, para termos ali a possibilidade de que policiais civis que estavam desenvolvendo pesquisa pudessem galgar vagas num curso de mestrado profissional em Direito. Nós fizemos esse convênio e hoje nós temos uma relação muito próxima com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado profissional em Direito. E aqui nós temos algumas disciplinas com bastante enfoque à atividade da Polícia Judiciária. Tem sido uma experiência muito bacana esse lançamento desse convênio em 2022, tem trazido bons resultados e a nossa ideia é ampliar, né? A gente quer ampliar, eu já falei aqui com o professor João, depois eu tenho que seguir o professor João aí aqui no seminário para tentar convencer ele a gente fechar o convênio de doutorado daí da Polícia Civil com a Universidade Federal, no alinhamento com o doutorado com o EGC. Vamos conversar sobre isso, professor. Então, convênio mestrado profissional em Direito. E, por fim, nós tivemos uma grata satisfação e felicidade agora, há pouquíssimo tempo atrás, questão de alguns meses, nós tivemos o processo de recredenciamento da Academia de Polícia, junto ao Conselho Estadual de Educação, que faz toda a filtragem, análise de todos os nossos processos educacionais. Nós temos aí, só para os senhores terem uma ideia, para além dos cursos de pós-graduação, eu estou falando muito de pós-graduação porque nós estamos falando de pesquisa, né? Mas nós temos formação inicial e temos a formação continuada também, então são centenas de cursos que nós temos ao longo do ano. Só para se ter uma ideia, a nossa instituição, a Polícia Civil daqui de Santa Catarina, tem aproximadamente 3.500 pessoas que trabalham na Polícia Civil, e nós já capacitamos, não estou falando de oferta de vagas, a oferta de vagas é maior do que isso, mas já capacitamos 6.542 pessoas esse ano. Então foram 6.542 pessoas que passaram pela Academia de Polícia, ou seja, teve policial que passou 1, 2, 3 vezes em algum curso específico, seja ele curso de repressão à lavagem de dinheiro, seja investigação de crimes cibernéticos, seja investigação criminal tecnológica, seja entrevista investigativa com o protocolo PIS, que tem tido uma saída muito interessante, seja gestão e liderança, dentre tantos outros cursos que nós temos a oferecer aos nossos policiais. E aí nós tivemos a felicidade de ter o recredenciamento, e não só um recredenciamento normal, nós tivemos o recredenciamento com nota máxima, como escola de governo, aqui em Santa Catarina, uma das primeiras escolas de governo a atingir nota máxima junto ao Conselho Estadual de Educação. E a gente fica muito feliz, isso é fruto de um trabalho em equipe, nós somos aproximadamente 30 policiais trabalhando na Academia de Polícia, com aproximadamente 300 professores cadastrados. Os professores trabalham na sua atividade e vêm à academia para lecionar. E dentre esses professores todos, nós temos aproximadamente 46 entre mestres e doutores que atuam ali. Minha plaquinha do acabou levantou, e está aqui só para indicar o credenciamento, e um agradecimento muito especial a todos e a todas. A Academia de Polícia fica no norte da ilha aqui, lá em Canasvieiras, a 4 quadras da praia, vizinho do nosso diretor, inspetor Colombo. De vez em quando eu passo lá para tomar um café, né? Vou lá pedir ajuda para o stand de tiro deles, que é um stand de tiro maravilhoso. Convido a todos a ir lá tirar o stand de tiro da PRF. Tenho certeza que o diretor vai estar com os braços abertos para receber todo mundo. É só mandar um WhatsApp para ele, a gente vai projetar o número dele aqui. Não, brincadeira, não vou fazer isso, né? Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de todos e todas. Professor João Arthur, muito obrigado. Doutor, pelo convite. Cumprimento os nossos colegas painelistas. Eu dou por encerrado, então. Muito obrigado.
Muito obrigado, delegado André. Mostra aí a construção de um processo de maturidade, né, na sua academia, atingindo aí a nota 5. Muito bom saber dessa notícia aí, da valorização e reconhecimento do trabalho dentro da Academia de Polícia Civil. Dando continuidade, falar um pouquinho agora, né, sobre a Academia de Polícia da Polícia Militar. Passo a palavra ao Tenente Coronel Fred, para trazer um pouco a história e a faculdade da Polícia Militar, como é que está sendo os trabalhos aí, e o alinhamento estratégico, a gente não comentou antes, né? Mas é sempre importante aí lembrar que esse trabalho que vocês têm feito, claro, ninguém falou, mas tem aí acompanhado um planejamento estratégico muito bem claro e definido, né? Pessoal, só apareceu um QR Code ali, lembrando que quem quiser fazer aí uma pergunta, por favor, utilizar o QR Code e mandar aí no canal a pergunta para a gente passar aí para os panelistas. Ficar de pé também. Boa tarde a todos. Parabenizo a organização do evento, né, através do EGC, pelos temas relevantes que tem trazido aqui para o seminário, meus colegas painelistas. E me apresentando, eu sou o Tenente Coronel Fred, da Polícia Militar. Tenho mais ou menos 26 anos, um pouco mais de atuação profissional e sempre tive a grata satisfação de estar na parte de docência, né? Na parte de gestão de ensino, eu estive à frente do setor de ensino à distância e fui comandante da escola de formação e aperfeiçoamento de praças por mais de 3 anos também. Hoje estou na diretoria de pessoal. Mas antes de falar, eu gostaria de passar um vídeo que retrata um pouco do nosso espectro de inovação hoje na Polícia Militar. A Polícia Militar de Santa Catarina sempre esteve na vanguarda da tecnologia e inovação, inclusive, ganhando prêmios em reconhecimento, atingindo requisitos para o nível 4.0 na ordem pública. Dentre a gestão das novas inovações destacam-se o PMSC Cidadão, onde as pessoas podem solicitar o apoio da Polícia Militar através do aplicativo em seu celular, aliado à tecnologia embarcada nas viaturas com o PMSC Mobile e o uso de câmeras policiais, onde as ocorrências são registradas digitalmente, proporcionando uma maior celeridade para a população, a atualização do sistema de radiodifusão para o modelo digital, garantindo uma comunicação com maior integridade e segurança do sinal, a implementação do uso da inteligência artificial nos sistemas de gerenciamento e de monitoramento das câmeras de vigilância, além da utilização de drones na segurança pública e no auxílio nas buscas em locais de difícil acesso com imagens em infravermelho. O processo de evolução sempre teve como foco a valorização do policial militar e o engajamento com a sociedade, com o contínuo aperfeiçoamento das técnicas e equipamentos policiais, através de investimentos em treinamento e capacitação, sempre com o foco em garantir a segurança do cidadão catarinense. Aqui um vídeo com um pequeno resumo que a gente está trabalhando hoje, vamos falar muito de tecnologia, que o nosso diretor de tecnologia está aqui no auditório, né, Coronel Aldo. Mas nós acreditamos muito, a nossa cultura de inovação na Polícia Militar é a cultura de ensino. As organizações militares têm muito forte, né, e é interessante, importante a convergência nos assuntos, né, que a gente trata aqui com a Polícia Rodoviária Federal, com a academia. Ela usa, as nossas pautas convergem, elas estão conversando, porque o ensino ele tem que ir para fora, né? Uma instituição que pensa muito no ensino, como as instituições militares, elas correm o risco de ficar fechadas em si mesmo e não progredir, apesar de estarem focadas no ensino. Então, a Polícia Militar, através da sua academia da Polícia Militar na Trindade, ela tem buscado parcerias, buscado novas possibilidades, né, junto a outros órgãos, organismos nacionais e internacionais. Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal também são nossos parceiros, o Ministério da Justiça, né? Temos um dos nossos alunos no Minter, né, no EGC também. Eu sou aluno do programa do EGC também, mas fui pela concorrência geral. E nós estamos com tratativas também, né, professor Pacheco, de fazer um convênio junto ao EGC, ou mais amplo ainda, né, com a Universidade Federal, através das redes, para a gente projetar a capacitação dos nossos profissionais que estarão dentro da academia. Não só a formação inicial, como o delegado apontou muito bem, a formação continuada é um dos nossos aspectos mais importantes. Se a gente fizer uma pesquisa entre 2012 até 2023, nós tivemos 932 trabalhos acadêmicos produzidos dentro da nossa academia. Nós também passamos pelo processo de credenciamento e hoje nós somos uma faculdade. 2011, 2012 nós começamos o processo, 2018 nós concretizamos ele
E hoje nós somos uma faculdade. Nossos cursos iniciais são tecnólogo e os nossos cursos para oficiais são o bacharelado. Nossos cursos de especialização, né, e aperfeiçoamento são pós-graduações que a gente tem procurado trazer nossos policiais. Então, essa parte da educação continuada é muito importante dentro da nossa instituição. Esse é o motor da nossa inovação, trazer os nossos policiais com 7, 10, 20, 25 anos de carreira para os bancos escolares, para que eles possam produzir novamente algo com o conhecimento que eles têm, o conhecimento que eles produziram ao longo das suas carreiras. Então, o nosso foco importante hoje é conseguir com que nossas especializações, todas elas, sejam operacionais ou não, elas se tornem pós-graduação, para que a gente tenha pesquisa dentro dos aspectos técnicos, táticos, de gestão, de processos. Quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito em tecnologia, e nós trouxemos aqui, nós temos essa cultura, é sempre à frente, né? Nossa diretoria de tecnologia está de parabéns, trazendo novas tecnologias para o setor policial. Mas quando a gente fala em inovação, a gente fala em gestão, a gente fala em processos, e nós temos trabalhado muito forte na gestão e na melhoria dos nossos processos. A formação da nossa Academia de Polícia Militar tem trabalhado nesse aspecto da formação continuada dos nossos policiais. Então, esse é um dos nossos focos, e para nós, a produção acadêmica, né, trazer a produção acadêmica, é o nosso caminho para a inovação. A gente não para de pensar em inovação se a gente não sabe para onde inovar, se a gente não pesquisa e não traz os policiais para a nossa inovação. Sair para outros campos, trazendo novos policiais para a pesquisa dentro da Polícia Militar. Então, o caminho, como faculdade, a exemplo de como a Polícia Civil também pensou, é o caminho que a gente tem adotado para nossa estratégia de pesquisa, de produção nas ciências policiais, que é um novo campo de pesquisa, hoje reconhecido pela CAPES como um campo de pesquisa, né, as ciências policiais. E é dentro desse campo que a Academia da Polícia Militar tem trabalhado e pesquisado, alinhado com as políticas estratégicas da Polícia Militar, através do Estado-Maior. O policial que vem para os bancos escolares, para fazer um curso de aperfeiçoamento, para fazer um novo curso de formação, ele vai pesquisar dentro das linhas que nós traçamos para ele poder produzir para a corporação e melhorar o nosso desempenho e inovar, seja em qualquer uma das áreas técnicas, inovação em processos ou inovação em tecnologia, como a gente já viu. O segundo aspecto chave para nós é saber para onde a gente vai caminhar, e isso é um alinhamento muito próximo que a gente tem com a comunidade. Nossos programas preventivos, eles vão até a comunidade para a gente trabalhar e co-criar com a nossa comunidade. De nada adianta a gente pesquisar muito se a gente não está muito próximo do nosso cidadão, né? Eu acho que o delegado conversou isso, o nosso colega da PRF também, né? Falou muito, a gente tem que estar próximo do que a comunidade precisa, né? Não adianta a gente ir para um rumo que a gente não possa conversar com a comunidade. Nossos programas preventivos, né, através da rede de vizinhos, programa Catarina, tem se mostrado muito eficiente nesses aspectos. Um exemplo, na rede de segurança rural, né, a gente tinha um problema muito grande de comunicação para resolver, para que eles pudessem acionar a Polícia Militar, e um grande problema de localização. O interior é muito difícil de você acessar, então nós trabalhamos com um programa de georreferenciamento. Junto com a comunidade, eles nos ajudaram a produzir todo o georreferenciamento da área rural de Santa Catarina, para que a gente pudesse dar um atendimento célere e ele pudesse se comunicar mais facilmente com a Polícia Militar. Então, a participação da comunidade para nós é essencial, né, no caminho que a gente tem para procurar a inovação dentro da Polícia Militar. Então, o pilar é a nossa formação, é a formação contínua, mas o que nos alinha é o próprio alinhamento e a proximidade com a nossa comunidade, né? Então, esse é o nosso caminho que a gente tem. Então, para uma segurança efetiva, a gente procura alinhar com as expectativas que a comunidade tem. Então, falando sobre a nossa inovação na Polícia Militar, a Academia da Polícia Militar tem esse papel primordial na formação de todos os nossos policiais que entram na segurança pública e na formação continuada de todos eles também, dentro de programas de capacitação específicos, né, das mais
áreas que a gente tem, desde ambiental, rodoviária, atividades de operações especiais, operações de controle de subcivis, civis, cavalaria, canil. Nós temos uma gama muito grande de especialidades que a gente precisa estar fomentando, precisa estar trabalhando, e esse é o papel da nossa Academia da Polícia Militar, está trazendo os policiais para produzir pesquisa dentro alinhando com as expectativas do Comando Geral. Nossas maiores pesquisas acontecem com os policiais entre 10 e 15 anos. 30% das pesquisas de 2012 até 2023 foram oriundas dos nossos capitães, o nível intermediário de gestão. Então, que eles estão com uma boa experiência profissional, vindo produzir e implementar, e voltar para implementar essas políticas que eles mesmos pesquisaram, alinhadas, é claro, com o nosso comando, com o que o Comando Geral busca, né? Mas ela precisa estar ligada a uma prática, né? Onde ele vai colocar isso na prática lá na comunidade dele. Então, 30% das nossas pesquisas foram voltadas a esse público. Então, a Academia de Polícia Militar como esse motor, né, dentro de um prospecto de uma instituição 4.0, e hoje focando também na educação 4.0, para que a gente possa trabalhar de maneira mais digital, mais integrada, numa sociedade que precisa que a gente esteja integrado com todas as tecnologias que a gente tem aí. Obrigado, agradeço ao tempo aí, falar um pouco sobre a nossa academia, né, o nosso motorzinho, onde a gente faz pesquisa, onde a gente produz e onde sai a maioria das nossas inovações. Obrigado, professor João. Obrigado, Tenente Coronel Fred, da Polícia Militar. Lembrando aí que a gente vai ter, na continuidade, né, no evento, uma palestra aí do Coronel Pelosato, que vai aí apresentar esse modelo, né, da temática Ordem Pública e Educação 4.0. Bom, a Polícia Militar é uma parceira antiga, né, na verdade, a primeira que nos procurou para depois aí dando continuidade à segurança pública, né, sempre atenta. Mas eu já tenho uma provocação para a mesa, tá? Tem uma provocação para a mesa, porque a gente percebe aí de muitos projetos individualizados. E a gente quer saber aí como é que a gente faz coprodução, né? Então, fica aí a pergunta, mas dando continuidade ao evento, lembrando do QR Code para fazer pergunta, eu vou passar a palavra agora ao perito criminal da Polícia Federal, o Daniel Russo, para trazer um pouco aí da educação pesquisa no sentido perito. Boa tarde a todos, meu nome é Daniel Russo. É bem interessante ouvir todo mundo falar aqui, porque eu sou fruto de muita coisa do que eles falaram, né? Eu tenho um mestrado em Economia do Crime, feito em parceria com o Ministério da Justiça. O professor Salerno aqui, ele é hoje um dos nossos consultores na área de inovação, né? Então, a gente tem uma parceria com a USP para fazer isso. A gente tem parceria com diversas instituições, com a PRF, com polícias militares em diversos lugares, Polícia Civil também. Mas a Polícia Federal não tinha, até um tempo atrás, um foco muito grande em inovação, de uma maneira corporativa. E, a partir desse ano, esses vocês estão vendo, são 5 pilares da Polícia Federal. E inovação entrou como um dos pilares da Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal quer inovar, ela quer cocriar, ela quer participar e abrir suas portas para que todos possam ajudar a Polícia Federal a melhorar e a crescer. Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga o caminho da inovação, a jornada da inovação dentro da Polícia Federal, né? Ela é um quadro muito amorfo e que tem uma jornada complexa, mas que a gente pode encontrar diversos parceiros pelo caminho e conseguir desenvolver soluções que agreguem valor para as pessoas dentro da Polícia Federal e fora também, para toda a população. Então, hoje a nossa agenda é bem simples. Vou falar um pouquinho da gestão da inovação aqui dentro. O primeiro encontro de inovação da Polícia Federal, alguns prêmios que a gente já criou e ousando na inovação, né? Então, quais são os nossos principais eixos de atuação? A gente busca muito o intraempreendedorismo. A Polícia Federal é uma instituição que inova muito, muito mesmo. A gente faz diagnóstico de melhorias dentro da Polícia Federal desde 2010. E a gente já mapeou mais de 1000 iniciativas de inovação dentro da Polícia Federal. Mas o que foi feito com isso? Como fazer uma gerência de inovação
com uma gama tão grande de possibilidades. Como colocar o nosso servidor para inovar dentro da corporação e trazendo resultado valioso e escalável para dentro da instituição. A inovação, a gente está buscando agora a inovação aberta. A gente quer parceiros para ajudar a resolver problemas antigos que a gente tem, ou da indústria, ou das universidades, ou parceiros dentro da Polícia Judiciária, ou outras instituições que possam nos ajudar. A gente também está trabalhando com planejamento de cenários futuros, que é chamado de Future Foresight. Quais serão os crimes em 2040? Quais serão os crimes em 2050? E como se preparar para eles, né? Então, a gente começa a fazer um planejamento de cenários futuros. E a gente também trabalha muito com, seguindo a mesma linha que a PRF falou, né? Com prospecção tecnológica, né? Adaptação de equipamentos e soluções tecnológicas que já existem para a atuação policial. Assim como a PRF está em todos os estados, combatendo diversos crimes, com diversas necessidades tecnológicas. Eu dou um exemplo aqui, uma vez veio uma empresa israelense, né, reconhecida bastante por ter equipamentos que resistem a todos os lugares, são equipamentos excelentes. A gente pediu um equipamento uma vez para testar na Amazônia. O equipamento não durou um mês. Né? Eles não tinham a Amazônia para testar lá em Israel esse equipamento, mas quando ele veio para cá, esse equipamento não aguentou a nossa situação de umidade, calor e tudo mais. Então, a gente precisa de equipamentos adaptados para as nossas necessidades, para as regiões e necessidades individuais de cada localidade. Então, quais são os nossos meios de atuação? Nós estamos desenvolvendo um sistema de gestão de inovação corporativo e descentralizado. A Polícia Federal já tentou fazer inovação centralizada, onde o corporativo, lá em Brasília, queria olhar tudo e opinar tudo. E olha só, não deu certo, porque cada estado tinha sua necessidade. Às vezes tinha um servidor lá na Amazônia que tinha uma necessidade específica, que aqui em Brasília, lá em Brasília, né, ou aqui em Santa Catarina, ninguém ia poder ajudar. Então, a gente precisa poder permitir que ele inove lá, com apoio corporativo. A gente está criando também um laboratório de inovação, onde a gente vai testar diversas coisas, inclusive sandbox jurídicos. Então, a gente vai testar legislações que não existem, formas de atuar, para conversar com o judiciário, para conversar com todo mundo, para ver, olha, essa maneira que todo mundo sempre fez não é a melhor maneira de fazer, tem uma maneira melhor. E a gente vai testar equipamentos e disseminar conhecimento. Parcerias internacionais, nacionais, regionais e locais. É isso que a gente busca. A Polícia Federal hoje já tem diversas parcerias internacionais que a gente manda vários de nossos policiais fazerem mestrado e doutorado fora do Brasil. Então, nisso, a gente está um pouquinho mais avançado. Mas a gente tem muita necessidade de parceria para fazer isso localmente, regionalmente. Fomentar a cultura da inovação. A gente ouve pelos corredores sempre o servidor dando uma ideia. Puxa, podia fazer isso. Como é que faz aquilo? Mas da ideia a agregar valor à ideia e transformar isso numa inovação, entregar algo que tenha valor, é um caminho muito longo e árduo. Precisa de apoio da alta administração, precisa de dinheiro, precisa que alguém acredite na ideia desse servidor, que muitas vezes vai fazer a diferença. Hub PF. Hub PF que a gente quer conectar tudo isso que eu estou falando para poder gerenciar isso. Então, diversos parceiros, fazer com que a Universidade Federal de Santa Catarina possa atender, às vezes, um policial nosso em outro lugar. E a gente pode estar se propondo a fazer esse trabalho. E também, todas as metodologias e ferramentas que vêm junto com a inovação. É comumente, né, no palavreado da inovação, chamado de toolkit da inovação. Tem vários por aí. O Tribunal de Contas da União tem um muito legal para você, se você quiser fazer compras de inovação. Existem algumas legislações de compra, inclusive o CPSI, que é compra pública de solução inovadora. É uma nova forma de comprar que você pode fazer isso. Só que existe uma coisa muito complicada no servidor público, que é o medo de você se arriscar. E a gente está querendo poder fazer isso. E algumas legislações permitem isso. Tá? Só para mostrar para vocês, a gente marcou o nosso evento dia 23 e 24, que é quinta e sexta, para não perturbar o evento que estava tendo aqui, mas a Polícia Federal está promovendo o Inova Leve Polícia Federal, quinta e sexta, lá no nosso auditório sede, está todo mundo convidado aí, quem quiser pegar um avião e voltar para lá. A gente colocou um diretor nosso em cada painel para conversar com a indústria, com as universidades, para ele falar o que ele precisa
e gerar uma discussão ali. Tá? Então, quem quiser participar, está convidado aí. Chama InovaLab, é só procurar por InovaLab Polícia Federal na internet que vocês vão encontrar aí. Outra coisa interessante, como eu disse, a Polícia Federal, ela inova tem muito tempo. A gente tem muitos produtos, a gente tem muitas inovações. E algumas, semana passada a gente ganhou o primeiro lugar do 27º concurso de inovação da Escola Nacional de Administração Pública, durante o Seminário de Inovação, que é o maior seminário de inovação da América Latina, com o projeto Programa Brasil Mais, que, inclusive, todos vocês da administração pública federal, estadual e municipal podem utilizar. Porque isso foi um projeto inovador que a Polícia Federal fez, que, quando a gente contratou essa solução, a gente contratou ela para que toda a administração pública federal, estadual e municipal pudesse usar. É uma solução de geotecnologia que entrega imagem de satélite diária para qualquer um que quiser usar, com alertas para diversos tipos de coisa. Por exemplo, alerta de desmatamento, alerta de garimpo, alerta de muitas coisas aí. Quem tiver mais interesse em conhecer isso aqui, me procura depois que eu encaminho aí para vocês poderem usar. Tá? Tá todo mundo convidado, é de graça, vocês não têm que pagar nada para usar isso daí, a gente já paga para vocês. Outra coisa, a gente quer usar na inovação. Quer dizer, a gente já inova, a gente já faz algumas coisas, mas que outras coisas tem por aí nesse mundo? Então, a gente quer, a nossa Academia Nacional de Polícia é uma ICT, não sei se todo mundo sabe o que é, uma instituição de ciência e tecnologia. Toda ICT abre portas para inovação, para conseguir patrocínio, para conseguir recurso, para conseguir parcerias que, na metodologia normal do governo, é muito difícil de conseguir. Apoio metodológico. É difícil criar tudo do zero, e as universidades já fazem um trabalho excelente fazendo pesquisa e desenvolvendo metodologia de muita coisa. Hoje a gente tem a parceria da USP lá com a gente, mas a gente quer ter muitos outros parceiros, inclusive vocês estão convidados a se juntar a gente. E a gente também quer aproveitar os nichos que a inovação traz. Hoje tem um nicho muito interessante, que é o ASG, que em inglês é chamado de Environmental, Social e Governance, que é ambiental, social e governança. A gente precisa tomar par disso, porque vai vir muito crime associado disso. Lavagem de dinheiro associada ao que chama de greenwash, que é lavagem de dinheiro usando crédito de carbono, por exemplo. Lembra que eu falei Future Foresight? Esse crime já está aí, não é que ele vai chegar. E vai ter muito dinheiro sendo lavado usando isso. Né? Então, na parte de governança, na parte de meio ambiente, então as polícias, nós temos que nos preocupar com isso. Porque quando o crime chegar, a gente vai estar muito atrás, se a gente já não tiver pensado nisso. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado aí por todos. Quem quiser saber um pouquinho do que eu falei, depois me procura aí que eu passo para vocês. Obrigado, Daniel. Essa pegada dos ICTs fica bem claro, né? Focada na inovação. É importante mesmo a gente pensar nesses atributos da inovação, né? E não ficar esperando a coisa acontecer para depois correr atrás. Não vai dar certo. Nessa mesma linha, eu vou convidar agora o professor Dr. Mário Sérgio, né? Professor titular da Escola Técnica Politécnica da USP, exatamente para contextualizar um pouco mais essa pegada da inovação que o nosso colega já trouxe aí. Obrigado, professor. Gente, boa tarde. Super obrigado pelo convite. Da mesa, quer dizer, das poltronas, né? Tirando a ponta esquerda, ou a ponta direita, depende de quem vê. Acho que eu sou o único que estou fora do sistema de segurança. Né? Mas eu botei um pezinho lá por causa deles, aqui tem o Reinaldo que está lá em cima também, da Polícia Federal, que a gente acabou fazendo um trabalho para e com eles, que eu vou contar um pouquinho aqui. Então, eu vou fazer um pouco de propaganda do que a gente faz lá na Poli, né? Porque, afinal, não podemos perder a oportunidade de contar um pouco o que a gente está fazendo com a PF. Tá? Bom, primeiro, de cara, inovação é gerenciável, organizável e gerenciável, porque se fosse o acaso, vai todo mundo para casa e espera que chova não muito forte para não romper o telhado. Ponto, não tem o que fazer. Mas dá para organizar e dá para gerenciar. Acho que vocês já sabem disso, vamos para frente. Tá? Bom, o que a gente faz lá no laboratório? Eu coordeno esse laboratório aqui. Eu estou na Poli como docente há 40 e não sei quantos. Aí. Tem gente que me conhece de outros carnavais. Tá?
E eu sou formado há 45 anos, então eu tenho uma certa quilometragem. Tá? A minha área de fundo é teoria organizacional. Como eu coordeno o laboratório, vocês sabem como funciona, então o laboratório tem o toque de teoria organizacional. Certo? Então a gente aplica a teoria organizacional à organização e gestão de inovação. Basicamente é isso. O que a gente faz? A gente segue empresas e instituições ao longo de tempo, mas tempo é muito tempo, tipo 30 anos. Então, aqui, a APF já aceitou, eles estão sabendo agora, mas eles já aceitaram. Tá? Quando terminar o vínculo formal, eu vou continuar seguindo vocês, como a gente chega a Embraer, a Tupi, uma série de outras empresas, para ver o que acontece. Provavelmente com a Receita Federal a gente vai fazer a mesma coisa, que tem algumas coisas de inovação bem interessantes. Tá? O que a gente faz? A gente vê como é que vai mudando a intenção estratégica daquela entidade frente à inovação, como que ela desenvolve estruturas específicas para inovar, ou não, ou tenta inovar com estruturas correntes, como ela organiza sistemas de gestão. Vamos reduzir sistema de gestão aqui, onde põe o dinheiro, onde põe os recursos. Tá? Como avalia. E como nós somos uma universidade, a gente tenta pegar questões abertas, porque já se sabe, a gente não precisa mexer. Tá? As empresas de consultoria fazem isso muito melhor que a gente. Tá? Então a gente tenta pegar coisas que não se sabe. Tá? E aí construir métodos, conceitos, etc., para apoiar sistemas de gestão de inovação. Grosso modo é isso. Tá? Bom, com a relação com a APF. Estava o belo e formoso na minha sala, quando toca o telefone fixo. E vocês sabem que telefone fixo é um negócio, né, que quase não tem mais. Era secretário do departamento. Tem um delegado da PF, não fala PF, da Polícia Federal querendo falar com você. Aí eu respirei fundo. Né? Eu falei, bom, não sendo da Receita, tudo bem, já é lucro. Sabe? E aí era o Otávio, que alguns aqui conhecem, tá? Professor, porque tudo aqui, se me chama de professor, professor, queremos aí uma reunião com o senhor, porque a inovação é muito importante. Tá bom, marquei. Aí veio um diretor, o pessoal uma unidade, na época uma unidade de inovação da PF, da Superintendência de São Paulo, umas 8 pessoas, né, que eles vieram meio me convencer. Não, vocês precisam trabalhar com a gente e tal. Ao invés de eu tentar convencê-los, eles que queriam me convencer. E aí acabou saindo, tá, uma formalização da relação, que é, primeiro, um diagnóstico da organização e gestão da inovação da PF. Como o Russo falou, tem muita inovação. Tem poucos portfólios organizados ou gerenciáveis, mas tem muita inovação. Né? Tem inovação centralizada, tipo os grandes sistemas de TI. É óbvio que uma entidade policial, mas nem a padaria da esquina vive sem TI. É óbvio. Tá certo? E os sistemas da polícia, eles são gigantescos. Né? De uma complexidade absurda. PM também. Eu tive contato com a fábrica de software da PM de São Paulo. É um negócio assim inimaginável. Tá? Tem essa inovação, mas essa não é a única inovação que tem. Tá? Essa já roda com seus problemas e virtudes, etc. Tá? Então a gente começou a pensar o que mais dá para articular. Tá? Então aqui é propor algumas estruturas, alguns sistemas, o Russo já tocou nisso, eu não vou aprofundar muito. E tem uma parte também que são um conjunto de cursos específicos. Então amanhã, 9 da manhã, estou em Brasília, né, lá na EdTech, né, onde ficam os peritos, que eu vou articular um curso de gestão de incerteza para mais ou menos uns 40 servidores da PF. Então tem um conjunto de cursos relacionados à inovação que a gente tá tocando. Tá? E um conjunto de ações de apoio a campanhas de divulgação, etc., etc., participar em eventos e assim por diante. Tá? Bom, vamos para frente. O que eu aprendi nesse tempo da relação com a PF? Bom, primeiro, eu não imaginava que a PF tivesse tantos quadros tão bons.
Tem gente ruim, mas tem gente ruim até no Santos Futebol Clube. Né? Hoje tem mais gente ruim do que boa, mas tudo bem, deixa para lá, é fase, a coisa passa. Tá? Mas, assim, tem uma inteligência e uma capacidade de trabalho distribuída que é muito relevante. É um desperdício não aproveitar a capacidade pulverizada para gerar coisas novas, para inovar. Tá? Porém, isso é fácil dizer, não é fácil fazer. Tá? Bom, tem uma estrutura muito complexa, talvez seja tão complexa como a da PRF, não conheço, tá? Mas tem poucas empresas transnacionais que têm uma estrutura tão complexa como a da PF. Tá? Porque a empresa transnacional tem a sede manda e vai. Na PF não é bem assim. O delegado tem acho que tem uma autonomia para fazer a sua investigação, então não adianta, não é bem assim. Tá? E está em tudo quanto é canto. Tá? Tem unidade da PF em tudo quanto é lugar. Bom, tem muita diretoria, muitos órgãos, muitos servidores, isso é interessante. Muitos servidores já tiveram lotados em vários locais. Quando a gente começou, o que a gente fez? A gente começou entrevistando um conjunto de pessoas, bem grande por sinal, dos diretores até alguns postos-chaves em Brasília e fora de Brasília. Tá? E a gente reparou, começava, eu entrei aqui, aí eu fui para cá, depois eu fui para lá, depois eu fui para lá. Bom, isso dá uma coisa interessante, as pessoas se conhecem. As pessoas se conhecem. Eu estava conversando lá com a nossa delegada, ela falou, o Otávio, não, eu conheci o Otávio quando a gente estava em Brasília. Tá? Percebe, tem uma certa proximidade num quadro muito grande. Isso dá uma relação mais fácil para trabalho em equipe e para você articular com alguém fora da tua área de atuação. Isso não é muito comum em empresa. Tá? Não é muito comum na universidade. Tá? Você vai falar com o cara da química, lá que você quer olhar o microscópio dele. Tá? Enfim. E tem uma cultura de resolver problemas. Tá? Quem é da engenharia, resolve problemas. Tá? Mas tem uma cultura de resolver problemas, porque precisa resolver problemas. E, às vezes, a pessoa que está lá na ponta resolve o problema, criando um sisteminha, criando alguma coisa, etc. Tá? Vamos para frente. Tá? Tem os vários portfólios de inovação, tá? Tem muitas iniciativas locais não articuladas, toda a organização, e tem uma visão que é muito compartilhada. Tá? E olha que a gente passou por 2 diretorias da PF, tá certo? A diretoria anterior e a diretoria atual. Quando assumiu essa nova diretoria, a gente foi entrevistar os novos diretores. E tem uma visão, assim, talvez seja corporativa, tá? Que aponta, né? A atividade de ponta da PF é a razão de existência dela, tá? E precisaria liberar a criatividade, a capacidade de inovação na ponta, mas de uma forma que seja organizada. Então, tem um diretor atual da PF que falou esse termo aqui, é uma anarquia coordenada. Porque não dá para ser descoordenado. Não adianta a pessoa lá criar um Excel, depois vaza dado, depois ele precisa pegar um dado de um sistema corporativo, vocês sabem como é que é esse negócio. Então é muito fácil dizer, não, eu vou lá e resolvo o meu problema, criando o problema geral, que depois o seu diretor-geral, o nosso diretor-geral, tem que ir lá no jornal e falar, sabe, bom, não é bem assim e tal. Enfim, tem esses problemas que vocês sabem. Tá? Então, o que a gente discutiu muito com o pessoal de inovação da Polícia Federal é como aproveitar essas competências descentralizadas para projetos estratégicos. Tá? Não para qualquer projeto, porque qualquer projeto não precisa os outros se meterem. Para projetos que tenham algum impacto corporativo. Porque se eu vou fazer alguma regulação de estoque da minha delegacia, pode ser importante. Depois que isso estiver pronto, eu posso até passar para o outro, mas não tem um impacto corporativo. Eu não uso nenhum dado sigiloso, percebe? Eu não interfiro em quase nada. Então, tudo bem, faz. Agora, quando eu tenho sistemas mais corporativos, mais estratégicos, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, tem alguma articulação central, que é o InovaLab, e tem uma
atuação descentralizada, inclusive para desenvolver projetos. Não é só para dar ideia. Aliás, esse negócio de ficar dando ideia sem capacidade de desenvolver é das piores coisas que tem. Porque isso leva ao descrédito de qualquer sistema de gestão de inovação. Eu dei uma ideia e ninguém fez nada. Não, ao contrário. Vamos trabalhar suas ideias, mas você vai trabalhar em cima dela, outras pessoas vão trabalhar em cima dela. E é claro que não dá para fazer isso com 1000 projetos de uma vez. Então, se começa com 1. Vamos lá. Então, essa aqui é a figurinha digamos assim, do centro de inovação, do Inova PF, etc. Tem um centro aqui, e tem nas unidades da PF, alguma espécie de representantes, digamos assim. O que eles fazem? Eles verificam o que está acontecendo. Eles verificam o que está acontecendo. Tem uma ideia aqui, tem uma proposta de projeto, seria bom fazer isso. Tem alguém já desenvolvendo esse projeto. Articula com Rinaldo, Russo, Martins, que não está aqui, que é o pessoal da inovação da PF. Desse tipo de inovação aqui. Aí avalia, dá para começar um projeto que é feito com quem? Com esses caras que estão em algum lugar. Então, tem não sei quantos projetos de inteligência artificial rolando na PF. Por que não junta? O que tem de sinergia? O que não tem? Faz um, faz dois, e assim por diante. Tem a relação com o mundo externo, que acho que o Russo falou, eu posso pular. Essa é um pouco que é a ideia. Então, o que seria essa área de inovação? Primeiro, ela cuida desses projetos e, obviamente, ela não se mete nos outros portfólios. Tá certo? Ela não vai dizer para a área de TI, você precisa usar esse método. A área de TI que cuida de TI, daquela grande TI descentralizada. Mas só que o mundo da inovação não é a TI centralizada. É importante, mas não é só isso. Articula com a diretoria, é uma central para esses caçadores aqui que vão ver o que tem, ou farejadores aí, que vão vendo atividades importantes, estimula a geração de oportunidades, de projetos, auxilia a articulação dessas oportunidades. Então, com o tempo, isso rolando, as pessoas já vão saber, inteligência artificial tem a pessoa aqui, tem a pessoa lá, vamos conversar com essas pessoas, é o que dá. A PF tem uma experiência muito interessante, assim como o TCU, de low code, de programação low code, mas isso às vezes dá conflito, porque um cara começa a fazer uma coisa que já existe. Então, essa área pode ir lá e articular, você faz isso, você faz aquilo, etc. Então, ajuda a articular oportunidades, sugere projetos, articula para fora e para dentro, e tem uma atividade de antena, que é muito importante. O que acontece no mundo? O que vai ter daqui a 20 anos, não precisa ser 50, daqui a 10 anos? Tem entidade que não se prepara para 2024. Então, é muito importante isso. Bom, fechando aqui, que meu tempo está quase estourando, o laboratório tem um site, sites.usp.br/LGI, que tem um monte de coisas. Só não tem coisa da PF, mas tem um monte de coisas. Então, tem vídeo curso de gestão e inovação, que tem mais ou menos 1 milhão de visualizações. Meus meninos falaram que eu virei digital influencer, que eu não sabia o que era quando vieram me falar. Enfim, coisas do gênero aí que vocês podem ver. Está aqui como é que fala? O endereço do site. Ok? Gente, é isso. Obrigado. Estamos à disposição aqui. Obrigado, professor. Então, a gente teve agora, no final, nos 2 últimos colegas, aí, uma provocação sobre os processos de inovação, como é que pode ser feito esses projetos dentro das organizações. Tem uma pergunta da plateia, mas eu vou fazer essa provocação já direcionada. Na verdade, acho que o Colombo chegou a falar um pouco sobre o livro Lab, mas a pergunta é o seguinte. A gente sabe, e todo mundo já falou, que a gente tem algum servidor sempre que ele é meio deslocado e inovador. Ele quer inovar.
ele tem ideias inovadoras, né? O perito já falou, o Gus falou, não, tem que saber como fazer, porque não é só ter ideia, eu tenho que saber como é que isso transforma. A pergunta é, como é que as organizações recebem esse servidor que tem essa ideia inovadora e não tem ainda uma noção de como desenvolver? Tem um suporte, tem um ambiente, como é que ele é tratado? Essa pergunta foi aberta, mas direcionada primeiramente ao Colombo. Muito bem, João. Você gosta de deixar a gente numa situação, né? É para falar a verdade, não? Vou responder com a verdade, João. Eu acho que as instituições, pelo menos as que eu conheço, né? E eu não falei no início, eu estou há 30 anos no Serviço Público Federal, dos quais 21 dentro da PRF e 9 fora dela, em instituições parceiras em que eu estive cedido. Eu estive no Ministério Público Federal 4 anos, na Controladoria Geral da União, criando a Corregedoria Geral da União quando ela foi implementada, e 2 anos na Advocacia Geral da União, na área de consultoria jurídica de matéria disciplinar, que é a minha matéria de especialização é na área disciplinar. Eu sou um agente policial de corregedoria, 17 anos de corregedoria. E a gente ainda não tem um índice de maturidade, João, suficiente para que a gente passe a identificar, né, esses servidores públicos que não têm apenas a ideia, mas têm a vontade de pesquisar, e pesquisar com o fim de trazer para a instituição pública um benefício, é uma demonstração de maturidade. O que eu ainda encontro nos órgãos em que estive é que isso ainda não está na minha experiência de vida profissional. Estou vendo a de vocês, não. Nós ainda não estamos com um nível de maturidade adequado para isso. Eu ainda vejo pesquisando quem, de certa forma, foi alijado do processo decisório. Eu ainda vejo pesquisando quem, de certa forma, foi escanteado nas situações interna corporis. Eu ainda gostaria de ver que isso fosse um método desenvolvido de crescimento institucional, de que a gente viesse a incentivar, motivar. Hoje eu tenho dentro da UniPRF a Escola Superior, a ESUP, que ela recebe lá os pedidos de projetos, os policiais que se apresentam para fazer pesquisa, né, e a gente analisa a pertinência dessa pesquisa dentro do plano de desenvolvimento de pessoas, que é anual, para que a gente possa, dentro do plano de desenvolvimento de pessoas, adequar a pesquisa que a instituição precisa e permitir que esses policiais tenham aí o tempo necessário de licenciamento, tenham o tempo necessário de pesquisa, tenham o tempo necessário para estar livres para produzir conhecimento em prol da instituição. Mas, se for para falar a verdade, o nosso índice de maturidade ainda não é suficiente. Eu ainda acho que os critérios precisam ser mais institucionais e menos pessoais. Então, se eu fosse refletir sobre isso, eu acho que um grande desafio é como fomentar para que isso seja mais institucional e menos pessoal. Obrigado. A gente, né, claro que eu vou fazer uma propaganda da universidade, das universidades, né? A gente tem vários programas que a gente pode aplicar, né, como o professor Salame falou, de apoio a esse tipo de iniciativa. Com certeza a maturidade ela é necessária para a gente começar a ter um apoio mais adequado e direcionar, né? A gente não consegue desenvolver 20 projetos, uma vez só. A gente precisa saber direcionar. Acho que esse é o primeiro ponto a ser destacado. Não sei se algum colega quer comentar sobre essa questão. Se não, eu até vou passar para uma próxima questão, que tem mais um pessoal da plateia querendo saber. Aí eu acho que já é mais direcionado ao André, né, pela fala que está aqui. Essa pessoa pergunta aqui, se a academia já faz algum processo de análise de eficiência dos projetos desenvolvidos. Essa é uma pergunta bastante interessante. É para falar a verdade? Então, a gente tem alguns projetos que eles naufragam no meio do caminho e outros que chegam a destino, né? De modo que
o estudo, para saber se o projeto foi adiante, é um acompanhamento que a Academia de Polícia faz dos projetos e deixa aquela ideia de fazer a gestação do projeto, acompanha o projeto nos primeiros passos, depois verifica se ele vai. Quem vingou, vamos falar assim, te acompanha e diz que é pai da criança, né? Mas alguns realmente ficam no caminho, seja porque acabam não tendo aplicação prática, seja porque vem um outro processo inovador que vai suplantar essa antiga prática. Eu posso dar um exemplo agora prático sobre como é que é feito esse acompanhamento e como é que a Academia de Polícia dá o suporte por essa, vamos chamar de, essa inovação que nós estamos fazendo, e eu faço mais uma menção ao Fernando Guzzi e ao Rodrigo aqui, que é a criação de um protocolo, nesse caso, uma inovação de criação de protocolo para reconhecimento de pessoas. Então, a gente começou a desenvolver esse protocolo, estamos apresentando ele à comunidade científica, isso tudo a Academia de Polícia vai junto. Depois nós estamos levando para a prática, a Academia de Polícia, por intermédio dos nossos professores, dão todo o suporte para aplicação prática, e a gente depois, em determinado momento, a gente começa a retirar esse apoio e ver se o projeto, se a inovação caminha sozinha. E esse é um projeto que é bastante interessante para a gente, e assim como esse, eu estou trazendo esse exemplo porque é só para mostrar como é que é a nossa rotina, professor João? Porque esse projeto ele vai ter alguns desdobramentos na área tecnologia também. Quando a gente está falando de reconhecimento de pessoas, a gente não pode mais trabalhar com aquele albinho de foto. Depois tem toda uma discussão também se eu posso utilizar fotografias de outras pessoas, de banco de dados, de onde é que eu tiro isso. Então já vem uma possibilidade de inteligência artificial para montar a figura mais parecida com o sujeito. Então, esse é um processo que vai ter uma série, essa é uma pesquisa que vai ter uma série de desdobramentos, e enquanto ele está desdobrando e tem necessidade de criar continuidade, de criar outros projetos paralelos a esse central, a Academia de Polícia acompanha. Depois de um tempo, a Academia de Polícia deixa e verifica se vai caminhar sozinho, e alguns, como disse, realmente naufragam. Mas a gente acompanha dentro das nossas possibilidades, sem dúvida. Obrigado, delegado André. Na verdade, quando eu escutei a pergunta, eu pensei naquele projeto de vocês da entrevista investigativa, Esse também. Agora passou. Não, talvez, esse Posso continuar falando dele também, professor. Eu posso ficar falando aqui meia hora. Então eu vou falar por ti a respeito de um projeto que vocês têm de entrevista investigativa que realmente tem trazido impacto aí no inquérito policial, extremamente importante. Não só aqui, professor, em Santa Catarina. Santa Catarina foi um dos estados pioneiros na entrevista investigativa, e a gente já tem acompanhado outros estados da federação que, inspirados no modelo catarinense de metodologia no processo de entrevista de pessoas, já têm adotado também nos seus estados. Então, a gente conseguiu romper algumas resistências de alguns estados com relação a essa nova forma de entrevistar. E isso vem anexando a isso também toda uma série de tecnologia, porque o protocolo novo utilizado pela Polícia Civil de Santa Catarina, ela vai muito alinhada à questão audiovisual. Não tem como eu fazer hoje um inquérito policial bem feito, bem conduzido, ainda mais de uma organização criminosa significativa, ainda na tomada de depoimento que a gente chama de QQQ, Já viu isso, QQQ? Que falou tal coisa, que falou tal. Isso aí é péssimo para uma entrevista investigativa. Então, o investimento em tecnologia também está sendo muito bacana. Nós vamos ter, agora no ano que vem, o lançamento do nosso inquérito policial digital, o inquérito policial 4.0, que ele vai trabalhar com toda uma segurança de dados nesses depoimentos em áudio e vídeo, e como é que isso vai ser degravado, e como é que eu consigo fazer uma análise de vínculo entre esses depoimentos. Está sendo uma ferramenta bem interessante. Obrigado, delegado. Na verdade, a gente sabe, pessoal? Assim, eu queria agradecer a presença de todos. Pelo adiantar da hora, eu não vou mais passar perguntas. Existem outras perguntas interessantes para a gente trabalhar. Mas eu queria primeiro agradecer a presença e a honestidade de falar aqui o que podem falar sobre o que estão fazendo dentro da segurança pública e das suas corporações. Eu conheço vários projetos, sei que vocês poderiam falar muito além deles, mas a gente não pode aqui, de certa forma, ficar expondo algumas coisas que estão sendo realizadas. Mas o desafio, na verdade, ficou muito claro aqui. O trabalhar e a coprodução ainda é um desafio nas organizações.
o professor falou, é muito difícil ainda esse entendimento, né? Eu acho que a gente tem um ambiente muito interessante com as universidades, que é um elemento neutro, para poder fazer esse meio campo aí, não só uma universidade, mas aquilo que o colega falou, ou seja, cada recanto do Brasil tem uma entidade, uma identidade diferenciada e que a universidade que está mais presente naquele momento ali tem como trabalhar e apoiar. Eu só gostaria de lembrar um pouco, foi falado aqui sobre tecnologia, nós temos algumas empresas lá fora que têm alguns sistemas muito interessantes para serem observados, né? Acho interessante a gente ir lá visitar o stand e conhecer também o que a gente pode fazer aqui e as suas aplicações, como alguns já falaram, na segurança pública. Então, eu gostaria de dar por encerrada a nossa sessão e agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Obrigado. Como forma de agradecimento e materialização deste ato, neste momento realizaremos a entrega de uma lembrança aos painelistas. Convidamos a professora doutora Gertrudes Aparecida Dandolini, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a senhora subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Sergipe, Coronel Maristela Xavier dos Santos, para realizarem a entrega da lembrança como forma de agradecimento aos painelistas.